Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Conecta Mais com Simone Santos. Um espaço de variedades, entrevistas, moda, saúde, beleza, comportamento e autodesenvolvimento. Também temos histórias de pessoas que servem como inspiração. Eu começo o programa falando isso porque hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do Conecta Mais o terapeuta familiar e professor Sérgio. O Sérgio que veio para nos contar um pouquinho sobre várias coisas, mas também sobre uma transição de carreira muito bonita que ele fez aí ao longo da trajetória. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Conecta Mais. Muito obrigado, Simone. Muito feliz, muito alegre de estar aqui contigo nesse programa, com tanta gente nos olhando, nos observando nesse momento. E olha, eu tenho certeza que acompanhando o Sérgio aqui no Conecta Mais, você vai ter algumas percepções com o compartilhamento de histórias, de conteúdo que ele vai trazer para a gente. É por isso que eu iniciei a conversa dizendo que ele é uma inspiração e ele vai estar conosco aqui no Conecta Mais. Sérgio, quero começar perguntando, porque eu sei que tu fala muito e fala muito bem. Então, eu quero começar te perguntando sobre a tua transição de carreira. O Sérgio que sempre ocupou cargos de liderança, né, que teve uma construção aí e que aos poucos foi indo para o lado do empreendedorismo e do desenvolvimento humano, de autoconhecimento, enfim, mas essa história, que tem muitos outros capítulos, eu vou deixar tu contar pra gente. Tá bom. Eu fiz muitas coisas na vida. Trabalhei em muitas profissões, mas muitas empresas diferentes, mas quase a maioria sempre ligado a profissões de liderança, principalmente na parte de vendas, como gerente, como líder de equipe, e também na área administrativa. Depois, mais tarde na minha vida, eu também ingressei na área de supermercados, eu tive supermercado, e na área da gastronomia eu também tive restaurante, trabalhei em vários restaurantes também. Mas tudo isso foi muito bom, mas eu me sentia extremamente desgastado, eu não me sentia feliz e, ao mesmo tempo, eh, eh, mesmo não me sentindo... Eu tinha um ganho financeiro razoável ou bom, mas não me sentia feliz. Então, quando eu conheci a parte terapêutica, primeiro foi o Reiki, eu tentei esbocei ali já uma transição de carreira, tentei montar um espaço para trabalhar com Reiki, mas não sustentei, né? Financeiramente, naquele momento, não era possível, porque não cobria o que eu ganhava em empresas, né? Então, eu voltei para a empresa, fazia as duas coisas ao mesmo tempo, mas acabei ficando só na empresa, que tomava muito tempo, e aí o Reiki foi caindo. E depois, mais tarde, então, numa outra transição, não foi só transição de carreira, porque foi uma transição de vida. De vida. De vida. Eu recém tinha me separado de um relacionamento de 12 anos, estava morando com as minhas filhas, eu e as minhas duas filhas, uma tinha 18 e a outra tinha 11, e eu conheci, então, a terapia sistêmica e a constelação familiar, e fui fazer um curso. Quando eu faço o curso de constelação familiar, no primeiro dia eu fiz uma constelação para mim sobre a relação da minha filha com a mãe dela. Porque tinha 6 meses que ela morava comigo e ela não tinha ido visitar a mãe dela nesse período. E estava muito pesado aquilo. A minha filha de 11 anos. Estava muito pesado, estava muito doloroso aquilo para ela, todo mundo estava sofrendo. E na constelação familiar apareceu que a minha relação com ela, essa parte é cômica, inclusive, porque eu dizia para o professor, não, é a relação da minha filha com a mãe. E aí ele disse, não, tu que não entendeu, é tu e ela, tu e a mãe, não é a tua filha é inocente. É tu e a mãe da filha. E aí, na segunda-feira, eu tive uma solução. Segunda-feira, a minha filha foi almoçar com a mãe. Então, aquilo me deu uma força tão grande de solução, uma força tão importante dentro de mim, um bem-estar, uma paz tão grande, porque os filhos são muito para a gente, né? Então, quando eu vi a minha filha ficando bem e retornando uma relação saudável com a mãe, eu pensei, eu quero mais isso para mim. Foi nesse momento que tu teve essa certeza Foi de nesse que as momento terapias estavam mais presentes na tua vida do que tu imaginava. que eu imaginava. Nesse momento eu tive certeza e fui buscar mais, né? Então além do curso de constelação, fui fazer outros cursos na área do desenvolvimento humano. E quando eu terminei o curso de constelação, eu fiz a transição de carreira, o que foi difícil. Financeiramente foi muito difícil, porque um terapeuta iniciante, ele ganha muito pouco, né? E eu não tinha como manter a minha casa, 2 filhas,
aluguel e tudo mais. Então eu fazia Uber. Eu fazia Uber e eu fazia Uber à noite, porque naquela época a gente tinha as baladas, né? Uhum. E hoje não tem mais isso tanto, né? Mas na época tinha. Então, à noite tinha muito trabalho de Uber e se ganhava bem mais de Uber de noite. Então, eu fazia Uber à noite, de manhã eu dormia e à tarde trabalhava como terapeuta. Eu fiz isso por mais ou menos uns 8 meses, que foi o tempo necessário para que eu consolidasse a minha carreira como terapeuta. E quando eu senti que essa transição financeira que eu podia me sustentar como terapeuta, claro, com muitas organizações financeiras, né? A gente tinha uma vida, nós não tínhamos privações, mas a gente tinha uma vida muito humilde naquele momento. E a partir daí, dessa busca por conhecimento, né? Eu conheço o Sérgio já há algum tempo, inclusive sou aluna e sou paciente dele, mas ao longo dessa caminhada, Sérgio, o que tu acha que efetivamente sustentou tudo isso? Trouxe essa força para que tu dissesse, não, é por aqui que eu sigo, e realmente é, porque tu veio trilhando esse caminho. No começo sempre é difícil, e é assim para todo mundo, mas as coisas foram fluindo, ou seja, tu foi percebendo que estava no teu lugar, que estava trilhando o caminho que era teu. Como se sustenta isso? Bom, nesse aspecto eu falo muito de propósito e motivação. Né? Então, o propósito era poder trabalhar com pessoas, atender pessoas, cuidar de vidas, atender a vidas, levar o bem-estar a outras pessoas, assim como eu também tinha recebido bem-estar através da constelação familiar, através da psicoterapia, através das terapias energéticas. Não é uma coisa só, né? São muitas coisas que trazem esse bem-estar. E eu recebi isso e vi a minha vida mudar e vi a vida das minhas filhas mudarem também. Então, eu queria levar isso além, queria levar isso para muitas outras pessoas. Isso eu chamo de propósito. Mas, ao mesmo tempo que tu tem um propósito, tu tem que estar motivado para fazer isso, porque só o propósito, às vezes, não dá essa motivação. Né? Então, a minha motivação estava dentro de casa, também as minhas filhas, meu neto que chegou nesse momento também, de uma gravidez da minha filha. Bernardo? O Bernardo, né? De uma gravidez que a minha filha descobre que está grávida com 7 meses de gravidez. Então, a gente também tinha o Bernardo para cuidar. Tá? Então, essa motivação familiar foi muito importante, mas a motivação pessoal de eu sentir a minha mudança. Né? A minha mudança como pessoa, a minha mudança como homem, né? Poder compreender tanta coisa que eu fiz não saudável no passado e que me pesava tanto, mas que ao longo do desenvolvimento, porque o terapeuta, eu considero assim, o terapeuta é uma pessoa em desenvolvimento sempre, não para nunca, 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 nunca. Né? Então, essa motivação de a cada dia que passa, cada mês, cada ano, eu poder olhar para mim mesmo e ver que eu estou um pouquinho melhor, não é um salto, né? É 1 centímetro. É construção. É uma construção. Né? Isso me motiva até hoje, saber que eu posso estar melhor, que hoje eu estou melhor do que ontem. Aliás, vamos deixar isso mais claro, hoje eu estou melhor que o ano passado. Né? E o ano que vem eu vou estar melhor do que eu estou esse ano. E isso é muito motivador para mim. Deixa eu fazer um parênteses aqui no Sérgio, terapeuta familiar, professor, para falar sobre o Bernardo rapidinho, né? Que é o teu xodó, porque dizem que vô é pai 2 vezes. Isso mesmo, isso mesmo. É a chance que a gente tem de reparar os erros de quando foi pai ou mãe. Né? Não, e também não são os erros, né? Porque os pais eles têm que dar educação, eles têm que dar fronteiras, eles têm que dar limites. O vô não precisa nada disso. O vô é o doce. O vô é o doce da festa. Atravessa o limite, é o que deixa os netos sem fronteira nenhuma. Né? Então, tudo aquilo que era doído para o pai ou doído para uma mãe precisar fazer, o vô não precisa. Né? Porque a responsabilidade está com os pais. Eu até conto uma história sempre que eu gosto. A minha filha, quando eu levava ela na escola, a mãe do Bernardo, ela chorava na hora que eu deixava ela. Ela gritava, ela berrava, ela dizia, paizinho, não me deixa aqui e tal. E eu deixava, mas saía de lá morto. Era um peso, assim, uma coisa incrível. E aí, esses dias, um tempo atrás, não foi esses dias, um tempo atrás, ela pediu, então pode levar o Bernardo na escola? Não, não posso. Porque se eu levar ele na escola, ele vai chorar. E quem deve levar os filhos na escola é os pais. Os avós buscam.
Buscam e levam passear. E levam para passear. Porque quando buscam, as crianças estão felizes. Uhum. E quando elas ficam, nem todos, obviamente, né? Mas alguns não ficam felizes, né? Eu quis falar do Bernardo porque eu sei que o olho dele brilha. É. Sérgio, como o terapeuta familiar, professor, conhecedor de muitos assuntos, que tem o Instituto Gastronomia da Alma, né? Que é um espaço aí para formação de consteladores. Como o Sérgio gostaria de ser lembrado? Que legado o Sérgio gostaria de deixar? Nossa, agora você fez uma pergunta um pouquinho fora do script, porque essa é profunda. Mas eu já falei sobre isso em alguma palestra, em algum momento que agora me recordo. Que o que a gente pode deixar, e isso é meu também, né? Eu acho que o que a gente mais pode deixar de herança e de lembrança não é dinheiro, não é uma propriedade, não é um busto em praça pública, apesar disso ser um reconhecimento fantástico, mas eu acho que é a transformação. É a possibilidade de eu, como pai e avô, tentar resolver o máximo dos meus próprios BOs para que os meus filhos não precisem resolver eles depois. Eu não preciso deixar para os meus filhos dinheiro, porque se eu deixar uma saudabilidade, eles vão encontrar o dinheiro necessário. Eu não preciso deixar para eles uma segurança, eu só preciso deixar conexão afetiva, amor, encontro, verdade, limite. Acho que isso é o mais importante que eu gostaria de ser reconhecido depois. Que um dia, meus filhos, meu neto, como familiar, posso dizer, talvez o vô não tenha deixado nada financeiro, né? Ou talvez deixe, não é esse o caso, mas talvez ele não deixou nada financeiro. Ou que eles digam, além disso financeiro que o vô deixou, o mais importante foi que ele deixou algo que nos possibilita que a gente seja alguém na vida. E é com essa fala que eu quero te fazer um convite. Nos próximos programas Conecta Mais com Simone Santos, o terapeuta familiar e professor Sérgio Luiz Silveira vai estar aqui conosco, partilhando do conhecimento para trazer autoconhecimento, para trazer desenvolvimento humano. Então, fica o nosso convite para que você siga nos acompanhando, porque o professor Sérgio vai estar aqui, eu tenho certeza que ele vai agregar e trazer muito conhecimento. Muito obrigado, Simone. Eu que agradeço a tua participação e voltaremos. Sérgio, eu quero encerrar a participação de hoje aqui no Conecta Mais com um mimo, um presente da Biochimas, que é uma erva que está à venda em toda a rede de farmácia São João do nosso estado, que é saborosa. Eu tomo, eu sei que tu é um bom gaúcho, que gosta de um bom chimarrão. Olha. Então, esse mimo aí em agradecimento pela tua participação e por partilhar um pouquinho, bem pouquinho, um pedacinho dessa história. E eu te espero na próxima. Obrigada, Sérgio. E a gente faz um intervalo agora, mas eu já volto. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar? Se a Soul TV é gratuita. Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Conecta Mais com Simone Santos está de volta e ainda falando sobre transição de carreira.
Transição de carreira, culinária, doces, farmácia. O que isso tudo tem a ver? Eu vou deixar que a chefe Manuela Rodrigues conte para a gente. Manu, seja muito bem-vinda aqui ao Conecta Mais. Obrigada, Simone. Para falar de uma trajetória que é muito bonita e que é muito surpreendente. A Manu é formada em farmácia. Trabalhou 15 anos. 15 anos. E aí, Manu, o que acontece nesse caminho? Um pouco antes de eu sair da farmácia, eu já pesquisava e olhava curso de confeitaria, porque eu gostava de fazer, né? Já gostava de fazer. Só que nunca deu porque eu trabalhava muito. Daí, quando começou a pandemia, meu filho tinha 1 ano. E daí, agora chega, vou parar para cuidar dele na pandemia, e daí me inscrevi num curso de confeitaria profissional. Daí, de máscara ainda, quando abriu as aulas, eu fiz o curso de confeitaria. E daí, comecei devagarinho, achei que no início eu ia fazer só bolos caseiros, essas coisas assim, e daí começaram a família me pedir bolo decorado, bolo personalizado, bolo da cor, não sei o quê, e daí eu comecei a estudar mais e me especializei também em bolos artísticos. Agora, Manu, como surge essa paixão pela confeitaria? Porque tu comentaste aí, eu fiz a minha formação em farmácia, trabalhei 15 anos na área, e aí, de repente, vem a pandemia, que a gente sabe perfeitamente o que significou para todo mundo, né? E aí a Manu vai se reinventar. Mas esse amor pela culinária, pelos doces, pela confeitaria, ele é anterior a tudo isso. Sim, desde pequena eu fazia bolos com a minha avó. A minha avó, da parte da minha mãe, ela sempre a casa dela tinha aquele cheiro de doce, sabe? Cheiro de doce, de bolo, de coisas. E eu estava sempre na volta dela. Daí, quando eu tinha uns 9 anos, eu fiz um caderno de receitas de bolo, nega maluca, todos esses bolos caseiros junto com ela. Então, aí que começou a paixão por doces, bolos e coisas. E tem uma senhora lá em Rio Pardo, tinha, né? Agora ela já é falecida, na época, a dona Sueli, que era muito amiga da minha avó. E daí ela fazia as tortas clássicas, Marta Rocha, a torta Nescau, que é uma clássica de Rio Pardo, da minha cidade. E daí eu comecei eu queria fazer igual os da Sueli. E daí eu fazia em casa para família, aniversário de família e coisa, tudo daquele jeito rústico, assim, né? Mas sempre fiz, né? Sempre fiz para todo mundo. Então, tipo, surgiu com a minha avó mesmo, essa paixão por doces. Com a avó materna. E quando tu fala da avó materna, tem alguma lembrança, além dessa do caderno? A Manu tem esse caderno até hoje. Eu esqueci de pedir para ela trazer, mas eu conheço esse caderno, eu já vi. E que é um caderno repleto de histórias, de lembranças, de memórias. E quando tu fala da avó materna e todo esse amor que veio junto com essa tradição, né, que tu herdou dela, da tua ancestral, tem algum momento que tu lembra assim, que tu diz, esse foi muito marcante para Manu criança? As festas de aniversário na casa da minha avó, que ela sempre fazia uma torta Nescau, que vinha fios de ovos, e ela era de Nescau com doce de leite, assim, por dentro, para as crianças e ela sempre fazia uma Marta Rocha para os adultos. Então, todo aniversário era sagrado, tinha que ter aqueles 2 bolos lá na casa da minha avó. Então, eu sempre me lembro dos bolos, sempre. E das festas, né? Da família e coisa que todos os aniversários tinham que ter. O quanto isso foi marcante. Por falar em lembranças, memórias, a gente tem aqui uma homenagem para Manu. A Manu que fez todos os doces e o bolo do debut da minha filha, a Laura Leonora. E a gente tem umas imagens aí da Manu confeiteira e também da festa que aí a Manu, algumas imagens que a Manu mandou pra gente, dela no ateliê, da produção dela de bolos, e a gente tem também as imagens da festa, da decoração, da mesa, os bolos, foi inesquecível. A Manu também esteve conosco na festa de 15 anos da minha Laura Leonora. Aí as imagens, olha o bolo, gente. Ele é lindo e delicioso. E aí todos os doces que a Manu produziu para essa festa, que foi um momento inesquecível, foi um momento de muita alegria, um momento de família, e que a gente lembra até hoje com muito carinho, assim, a gente tem ótimas recordações, então a gente queria te fazer essa homenagem, a gente colocou junto aí com as imagens que tu mandou para a gente, Manu, as imagens
dos doces e do bolo da festa da Laurinha, que foi um momento bem importante para a gente. E tu segue, né? Quem quiser seguir a Manu, ela não tá como Manu nas redes sociais, né, Manu? É Doce e Fórmula, Doce e Fórmula. que junta minhas duas profissões, os doces e as fórmulas. E por falar em redes sociais, aí as imagens, ó, Manu, da Sim. festa da Laura. Eu fico muito feliz quando eu faço as festas e eu recebo o feedback, as fotos, os vídeos, eu fico emocionada. Sim, porque assim. tu faz parte da história Aham. também, né? E tu vê, a gente lembra de ti com muito carinho, né? É uma memória afetiva. Mas eu falava das redes sociais. Essa coisa de rede social é uma vitrine e é muito importante nós estarmos ali, né? Qualquer especialista, qualquer profissional, quem tem o seu produto, a sua ideia, enfim, para colocar na vitrine. Mas a Manu teve um momento muito marcante no Instagram, que foi um boom que ela viralizou. Sim. E a partir daí também é um novo capítulo da tua história, né? Como Um confeiteira. novo capítulo. Eu tinha 1.000 e pouquinhos seguidores, e daí eu fiz uma mentoria do Instagram, né? Então, tipo, eu melhorei, eu tirei fotos profissionais, eu arrumei as cores, paleta de cores, logo, aquelas coisas. E daí, no Natal, que eu já tinha arrumado toda a casa do Instagram, que eu digo, né? Já estava tudo ok. Eu fiz um vídeo trabalhando, normal, não produzi, não, nada. Fiz um vídeo trabalhando, enrolando um rocambole de pavlova, que é um doce bem diferenciado, tipo, que não é muito comum. E esse vídeo bombou, viralizou, eu tive sei lá quantos milhões de visualizações. Daí, de 1.000 e poucos seguidores, eu passei para 45 mil seguidores. Tipo, foi um boom. Em questão de 1 mês, 2 meses, foi um boom. E isso também mudou a tua forma de trabalhar e também a tua demanda que tu tinha também, com certeza, aumentou, né? Sim, aumentou a demanda de encomendas do rocambole nas datas comemorativas, tipo Natal, eu faço 20 e 30 do rocambole, porque é uma coisa que é bem clássica para festas. E também eu comecei a receber contatos de parcerias. Então, eu fiz parcerias com marcas de corantes, eu fui contratada por uma marca de recheios para dar aula para eles. Então, começou a surgir outras coisas além só das encomendas também, né? A encomenda aumentou, mas surgiram outras oportunidades depois da visualização, né? Se a Manu de hoje pudesse conversar com aquela Manu lá do começo, o que ela diria para ela? Eu diria para não desistir, porque é bem difícil no início, a gente não sabe para que lado vai, assim, a confeitaria é muito ampla. Então, tu não sabe para que lado, tipo, vou fazer só doce, vou fazer só bolo, tipo, tu fica naquela dúvida, não desiste, que uma hora vai surgir o que tu vai gostar mais, de que vai ser melhor. Vai se identificar. E estuda bastante, se especializa. Foi o que eu fiz. Eu, como farmacêutica, eu sempre estudei, né? Então, eu sempre estudo, até hoje. Até hoje faço curso, até hoje vejo coisas na internet, então estou sempre me especializando. Então, é isso que eu diria para ela, estuda e não desiste. E o teu menino, Manu, como é que ele é assim? Ele gosta de te ajudar? Ele gosta de estar no teu ateliê? Como é que é o dia a dia dele, né? Porque tu traz essa lembrança afetiva Sim. de algo que tu viveu com a avó. E o teu menino, ele gosta disso também? Ele gosta. E é muito engraçado que ele não sabe que eu fui... Tipo, ele sabe porque a gente conta. Mas na cabeça dele eu nunca fui outra coisa. Sim, porque ele já conheceu a mãe como confeiteira. Então ele vira e mexe, tipo... Eu faço uns acordos com ele, ele abre as caixinhas de doce, ele arruma as caixas do jeito dele, né? Mas, tipo, eu dou 5 pilas se ele me ajudar a fazer as caixinhas. Tipo, essas coisas para já... Vai estimulando. E ele fica na sala... A minha cozinha é separada da casa, né? Da casa, mas tem uma sala. Então, ele fica na sala, olhando TV, fazendo as coisas dele, eu fico na cozinha. E todo dia, quando começa o cheiro de bolo, ele, mãe, tem bolo, mãe, tem bolo. Então, tipo, ele já tá dentro, assim, daquele... Eu sempre faço um bolinho a mais, porque eu sei que ele vai pedir, aquela coisa... Ele não pede para levar para os amigos, Ele, lanche, nas sim. festinhas da escola. Os lanches da escola, eu faço cupcakes, assim, dos restinhos que eu digo, né? E ele sempre leva... A mãe, leva mais um que eu vou dar pro fulano. A mãe, leva mais um. Ele sempre pede. Ele aproveita, né? Aproveita. Manu, quero agradecer demais a tua presença aqui. Vou pedir para te repetir para o pessoal que está em casa, que quiser conferir o teu trabalho, né, no Instagram. É lindo, além de belo, é delicioso. Eu falo porque eu conheço. O meu Instagram é @doceefórmula
E pode também procurar por Manuela Rodrigues, que vai aparecer também. Tá Você certo. pode achar pelos dois. E eu vou aproveitar, Manu, que tu esteve aqui e eu vou te dar um presente. A Biochimas, que é a nossa parceiraça aqui do Conecta Mais com Simone Santos, está à venda em toda a rede de farmácia São João. Eu disse, eu assino embaixo, né, os doces, os bolos que a Manu faz, assino embaixo também, porque a gente como gaúcha gosta de um Gosto bom do chimarrão. Então, Manu, um Muito presente para obrigada. ti, Vou agradecendo. tomar com muito carinho, porque eu adoro chimarrão com saborização. Exato. Manuela Rodrigues, chefe, obrigada por estar conosco aqui no Conecta Mais e cada vez mais sucesso. Obrigada. Eu que agradeço por terem me chamado para conversar aqui com vocês. Agora é hora de pílulas do conhecimento com profissionais de diferentes áreas. Hoje, quem conversa com a gente é a advogada Simone Castro. Ela atua nas áreas de direito do trabalho, responsabilidade civil e direito civil. Olá, Simone, é um prazer estar contigo aqui no Conecta Mais. Eu me chamo Simone Castro, sou advogada há mais de 16 anos. Eu venho do interior do estado do Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequenininha, Ronda Alta. Eu tenho 2 filhas meninas, a Estefânia e a Sofia, e também fui abençoada, tenho um netinho de 10 anos hoje. Eu fiquei vó com 36 anos. E ao passar dos anos, eu fui construindo a minha carreira jurídica. Hoje também eu sou julgadora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Também sou membro da Comissão Nacional de Responsabilidade Civil da ABA, Associação Brasileira de Advogados. E a minha intenção de estar aqui participando desse programa contigo, Simone, é trazer para essa mulherada toda a minha experiência, toda a minha carga de vida, né, toda uma trajetória, minha história, e compartilhar para que todo mundo troque conhecimento e experiências. Maravilha! Aqui no Conecta Mais, você está conhecendo um pouquinho da história, da trajetória da rede de hotéis Fiorese, que fica em Gramado, na Serra Gaúcha. Hoje é dia de conferir mais uma unidade, mais um capítulo dessa história que começou pequena e se transformou num grande empreendimento. Localizado a 2 quilômetros do centro da cidade de Gramado, o Miller e Fiorese Hotel Boutique nasceu da união de 2 histórias tradicionais da hospitalidade gramadense, a da família Miller e a da família Fiorese. Por 37 anos, o empreendimento foi conhecido como Cabanas Tio Miller, tornando-se referência em acolhimento, tranquilidade e atendimento familiar. Em abril de 2025, iniciou uma nova fase com o posicionamento para Miller e Fiorese Hotel Boutique, preservando sua essência e história. Cercado por muito verde, o Miller e Fiorese Hotel Boutique oferece uma atmosfera de descanso, bem-estar e exclusividade, sendo um destino especial para casais que desejam viver momentos a 2 em Gramado. Mais do que um novo nome, o Miller e Fiorese Hotel Boutique representa a continuidade de uma história construída ao longo de décadas, unindo tradição, hospitalidade e o compromisso de fazer com que cada pessoa que passa por seus jardins, chalés e experiências saia melhor e mais feliz do que chegou. O Conecta Mais tem o oferecimento de Simone de Freitas, especialista em gestão financeira e microcrédito, ajudando empreendedores de todo o Rio Grande do Sul a realizarem os seus sonhos. Clean Higienização, higienização de sofás, colchões, tapetes, carpetes e até automotiva. Clean Higienização, qualidade e satisfação garantidas. E Florier Floricultura, encantando com arranjos de design surpreendente. A Florier Floricultura fica na Avenida Venceslau Escobar, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. O Conecta Mais vai ficando por aqui, agradecendo demais a tua companhia. E agradecendo especialmente aos parceiros de figurino. Monarquia, que fica em Farroupilha, na Serra Gaúcha, Trend Hair em 2 locais,
no bairro Menino Deus e também dentro do Hospital Ernesto Dornelles, Center Ótica, com diferentes unidades espalhadas por Porto Alegre e região metropolitana, sempre compondo o look com muita versatilidade, e Luxor Acessórios com exclusividade em acessórios de alta qualidade. Obrigada pela tua presença, pela tua participação conosco aqui, pela tua companhia, e a gente se encontra na próxima semana.